O planeta está prestes a testemunhar uma disputa que pode redefinir a economia global. Mas esqueça armas, territórios ou batalhas convencionais. A guerra da vez envolve algo ainda mais valioso: minerais críticos. Desde 2022, a Rússia tem mantido uma operação militar que, segundo muitos especialistas, vai muito além da geopolítica e da rivalidade com a Ucrânia. O verdadeiro alvo pode ser o vasto tesouro escondido no subsolo ucraniano. Recursos essenciais para a indústria moderna e para o futuro da tecnologia global. Mas Moscou não está sozinha nessa corrida. Os Estados Unidos, agora sob a liderança de Donald Trump, já iniciaram negociações para garantir sua fatia dessa riqueza. Só que, para complicar ainda mais o jogo, a Europa decidiu entrar de vez na disputa, apresentando uma proposta própria para tentar desbancar os americanos. A Ucrânia está no centro dessa batalha, econômica como se fosse uma herdeira, prestes a receber uma fortuna, cercada por pretendentes ambiciosos. A Rússia age como um pretendente tóxico, tentando tomar a herança à força. Os Estados Unidos, que sempre se apresentaram como aliados, agora buscam impor um acordo agressivo e desvantajoso. E a Europa? Ela tenta surgir como uma terceira opção, oferecendo uma alternativa que pode livrar a Ucrânia dessas duas influências. Mas o que realmente está em jogo? Quem sairá vencedor nesse embate entre Washington e Bruxelas? E, acima de tudo, por que esses minerais são tão cobiçados? Vamos desvendar tudo isso agora. Sejam bem-vindos ao Fires Fronteiras. Os bastidores das negociações. Trump, Zelensky e um acordo polêmico. No dia 20 de fevereiro, uma notícia bombástica sacudiu a política internacional. O recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estavam em negociações. Mas, surpreendentemente, o assunto não era o fim da guerra contra a Rússia. O foco da conversa era outro: os imensos depósitos de minerais críticos que a Ucrânia possui. Trump demonstrou interesse imediato e, segundo fontes confiáveis, os dois países estavam prestes a fechar um acordo que garantiria aos Estados Unidos acesso privilegiado a essas reservas estratégicas. A vice-primeira-ministra da Ucrânia para a Integração Europeia e Euroatlântica, Olga Stefanishyna, chegou a afirmar que as negociações têm sido muito construtivas e que quase todos os detalhes-chave já haviam sido acertados. A pressa era evidente. A Ucrânia, sob uma pressão enorme, parecia pronta para assinar o acordo. Mas então algo inesperado aconteceu. Trump fez uma crítica pública feroz a Zelensky, chamando-o de ditador e até insinuando que a própria Ucrânia teria provocado a guerra com a Rússia. Foi um choque para o mundo. Por que Trump atacaria um líder que estava prestes a lhe conceder um acordo tão vantajoso? Isso levantou uma nova hipótese. E se tudo isso não passasse de um teatro bem ensaiado? E se Trump estivesse jogando um jogo duplo, enganando tanto Vladimir Putin quanto Zelensky, para garantir um acordo ainda mais favorável para os Estados Unidos? Uma negociação ousada e desastrosa para a Ucrânia. A verdade é que essa discussão sobre minerais críticos não começou agora. Em setembro de 2024, quando ainda estava em campanha eleitoral, Trump se encontrou com Zelensky. Na época, o presidente ucraniano apresentou um plano de vitória, que, segundo rumores, incluía a promessa de conceder acesso privilegiado às riquezas minerais da Ucrânia aos Estados Unidos. Zelensky sabia que, se oferecesse algo realmente valioso, poderia garantir o apoio contínuo dos americanos na guerra contra a Rússia. Afinal, os Estados Unidos não poderiam explorar minerais em um país que não existisse mais ou que estivesse sob domínio russo. Mas então veio a grande jogada de Trump, uma exigência ousada e polêmica. Ele queria 50% de todas as reservas de terras raras da Ucrânia. Segundo Trump, essa porcentagem refletia o nível de apoio militar e econômico que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia nos últimos 3 anos de guerra. Ele chegou a afirmar que os americanos já haviam gasto $500 bilhões ajudando a Ucrânia. Zelensky rebateu na hora, afirmando que o valor real não passava de $100 bilhões e que essa ajuda foi uma doação, não um empréstimo. Mas quem estava falando a verdade? De acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial,
A estimativa mais precisa do valor real do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia está em torno de 119 bilhões de dólares, muito abaixo do número exagerado por Trump. Independentemente dos valores, o ponto principal era claro: Trump estava exigindo um preço altíssimo pelos minerais da Ucrânia. Zelensky recusou de imediato, afirmando em tom categórico: "Eu não posso vender o nosso estado." Essa resposta forçou Trump a refazer a proposta. Mas ao invés de melhorar, a nova versão do acordo era ainda pior para a Ucrânia. Dessa vez, os Estados Unidos exigiam controle total sobre os minerais críticos ucranianos, sem oferecer nenhuma garantia de segurança militar em troca. Zelensky ficou furioso. Em uma coletiva de imprensa, ele declarou: "Eu não assinarei um acordo que 10 gerações de ucranianos terão que pagar." A reação internacional foi dividida. O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson apoiou a proposta, argumentando que a Ucrânia precisava garantir o compromisso dos Estados Unidos. Outros, no entanto, viram o acordo como um neocolonialismo, uma forma de os Estados Unidos dominarem a Ucrânia economicamente, sem precisar invadi-la. Foi nesse momento que a Europa decidiu agir. A entrada da Europa no jogo, uma nova proposta para a Ucrânia. Enquanto Donald Trump tentava impor um acordo extremamente vantajoso para os Estados Unidos, os líderes europeus observavam tudo atentamente. Eles sabiam que, se não agissem rápido, Washington garantiria um monopólio sobre os minerais críticos da Ucrânia, algo que poderia deixar a Europa ainda mais dependente dos americanos em um setor estratégico. Foi então que Bruxelas decidiu contra-atacar. A União Europeia preparou uma proposta alternativa para a Ucrânia, uma que poderia mudar completamente o rumo da disputa. A Europa deixou claro que não permitiria que os Estados Unidos dominassem sozinhos o fornecimento de minerais críticos, já que esses recursos são fundamentais para indústrias, como baterias de veículos elétricos, semicondutores e energia renovável. Sem eles, a Europa ficaria para trás na corrida tecnológica global. Mas o que exatamente os europeus estavam oferecendo? A proposta europeia: um acordo mais justo ou apenas outro domínio disfarçado? Diferente dos Estados Unidos, que queriam controle total sobre os minerais da Ucrânia, a União Europeia propôs um modelo de parceria. Segundo vazamentos na imprensa, a proposta incluía 3 pontos principais. 1. Investimentos massivos em infraestrutura e tecnologia para que a própria Ucrânia pudesse explorar seus minerais sem depender totalmente de empresas estrangeiras. 2. Acesso ao mercado europeu, permitindo que Kiev vendesse seus minerais por preços competitivos, sem imposições de cotas abusivas. 3. Garantias de segurança, algo que os Estados Unidos não estavam dispostos a oferecer. Isso significava que, em troca dos minerais, a União Europeia fortaleceria a defesa ucraniana contra futuras ameaças russas. Na teoria, era um acordo mais equilibrado, mas havia um problema. A proposta europeia não oferecia dinheiro imediato, algo que a Ucrânia precisava desesperadamente para continuar resistindo. A invasão russa. Zelensky se viu diante de um dilema: aceitar o dinheiro rápido dos Estados Unidos e perder o controle sobre seus próprios recursos, ou apostar na Europa e correr o risco de ficar sem o financiamento necessário para manter a guerra. O futuro da Ucrânia. Quem vencerá essa disputa? A guerra pelos minerais da Ucrânia está longe de acabar. A decisão que Zelensky tomar poderá determinar não apenas o destino econômico do país, mas também sua independência política. Se ele ceder às pressões americanas, a Ucrânia pode garantir uma injeção financeira imediata, mas ao custo de décadas de dependência dos Estados Unidos. Se escolher a Europa, pode manter mais controle sobre seus próprios recursos, mas com um futuro incerto. Enquanto isso, a Rússia segue avançando em sua operação militar, tentando mudar o jogo pela força. E no meio de tudo isso, o resto do mundo observa atentamente, sabendo que essa batalha não se trata apenas da Ucrânia. Ela pode definir o equilíbrio de poder global nos próximos anos. Agora só resta uma pergunta: quem sairá vencedor nessa disputa? Feroz pelo controle dos minerais críticos da Ucrânia? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o futuro da economia mundial
pode estar sendo decidido agora mesmo, debaixo da terra ucraniana. Donald Trump e a ameaça ao futuro da Ucrânia. Uma Europa em alerta. Donald Trump está novamente movimentando o tabuleiro geopolítico, desta vez com ameaças de cortar a ajuda militar, deixando a Ucrânia vulnerável às forças adversárias. Mas isso não é tudo. Uma inquietação ainda paira sobre a Europa. A possibilidade de Trump retirar os Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que deixaria o continente europeu ainda mais exposto. Frente a essa ameaça, a Europa decidiu agir. Os Estados Unidos estavam prestes a fechar um acordo com a Ucrânia para explorar seus minerais preciosos, mas a União Europeia, sempre atenta, preparou uma proposta própria. Ao contrário da oferta americana, a proposta europeia concederia à Ucrânia mais controle sobre seus recursos naturais, enquanto beneficiaria todo o continente. Seria um acordo vantajoso para ambos os lados. Ou pelo menos é o que dizem os relatos. No dia 25 de fevereiro, o político publicou uma reportagem revelando que a União Europeia havia feito uma oferta oficial à Ucrânia, justamente quando Trump anunciava que estava próximo de fechar o seu acordo. A Europa precisa de 30 minerais críticos para manter sua indústria funcionando, e a Ucrânia pode fornecer 21 deles. A grande diferença entre a Europa e os Estados Unidos é que a proposta europeia não exige um acordo que não seja mutuamente benéfico. Para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, essa oferta poderia ser a solução perfeita. Ao firmar um acordo com a Europa, ele manteria mais controle sobre os recursos ucranianos, ao mesmo tempo em que garantiria uma maior segurança, contando com múltiplos aliados, ao invés de depender unicamente dos caprichos dos Estados Unidos. Parece uma escolha óbvia, certo? O mistério do acordo secreto da União Europeia. O que está ocultando? Porém, as coisas tomaram um rumo inesperado. No mesmo dia do anúncio do acordo europeu, a Comissão Europeia negou que qualquer acordo existisse. Sim, você leu corretamente. No dia 25 de fevereiro, o Kyiv Independent publicou uma entrevista com Thomas Heiner, porta-voz da Comissão Europeia, que foi categórico. Não existe nenhuma nova proposta, afirmou ele. Heiner explicou que a União Europeia já possui um acordo de minerais com a Ucrânia desde 2021, formalizado através de um memorando de entendimento. Esse acordo não se trata apenas de garantir o fornecimento de minerais para a União Europeia, mas também envolve o desenvolvimento local e a geração de valor para todos os parceiros, assegurando benefícios mútuos. Ele também negou qualquer competição com os Estados Unidos, declarando: "Isso não tem nada a ver com uma disputa contra os Estados Unidos. Estamos simplesmente reforçando nosso compromisso de cooperação com a Ucrânia." Mas o que está acontecendo de verdade? De um lado, temos relatos indicando que a União Europeia e os Estados Unidos estavam prestes a entrar em uma guerra comercial pelos minerais ucranianos. Do outro, a própria Comissão Europeia nega qualquer embate. Qual é a verdade por trás dessa confusão? O novo acordo americano. Zelensky enfrenta um dilema. Na madrugada do dia 26 de fevereiro, a Ucrânia anunciou que havia chegado a um novo acordo com os Estados Unidos sobre os minerais críticos. Este novo acordo parecia ser muito mais favorável para a Ucrânia, em comparação com a versão original proposta por Trump. Fontes confiáveis indicam que a exigência inicial dos Estados Unidos por 500 bilhões de dólares em participação nos lucros foi retirada do contrato, o que representaria uma grande derrota para Trump. Mas, como sempre, Trump não aceita perder. Antes que você pense que Zelensky sairia vitorioso, há um detalhe preocupante. O novo acordo americano não inclui garantias de segurança para a Ucrânia. Ou seja, se um cessar-fogo fosse negociado e a Rússia atacasse novamente no futuro, os Estados Unidos não seriam obrigados a intervir. Para a Ucrânia, essa falha no acordo é um grande risco. Sem garantias de segurança, seu país corre o risco de ser atacado novamente quando começar a se reconstruir. Zelensky teria que confiar que os Estados Unidos continuariam ao lado da Ucrânia, não apenas por questões de segurança, mas para garantir que a extração de minerais continue fluindo para os cofres americanos. Mas como vimos,
O fechamento de um acordo favorável para a Ucrânia ainda não aconteceu. O tesouro escondido da Ucrânia. O mundo quer seus minerais. Mas afinal, o que torna os minerais ucranianos tão valiosos? Por que os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia estão disputando cada centímetro do território ucraniano? A resposta é simples: dinheiro, poder e domínio tecnológico. De acordo com o Centro Regional de Informação da Organização das Nações Unidas para a Europa Ocidental, a Ucrânia detém 5% das reservas globais de minerais críticos, incluindo lítio, grafite, nióbio, cobalto e outros elementos essenciais para as economias dos séculos XXI. Para colocar isso em perspectiva, a Ucrânia ocupa apenas 0,4% da superfície terrestre do planeta, mas possui uma das maiores concentrações de recursos estratégicos do mundo. A Ucrânia é de fato um baú de tesouro aguardando para ser explorado. Entre todos os minerais ucranianos, o mais cobiçado é o lítio, conhecido como o ouro branco do século XXI. O lítio é fundamental para a era digital, presente em baterias de telefones, laptops, veículos elétricos e até armamentos modernos. E a Ucrânia possui grandes reservas desse mineral. Segundo a Academia Nacional de Ciências da Ucrânia, o país tem cerca de 500 mil toneladas de lítio, mas há um problema. As maiores minas estão localizadas em áreas de guerra. As duas maiores jazidas de lítio, em Donetsk e Zaporíjia, estão no epicentro do conflito. E, então, surge a grande questão: será coincidência que Putin tenha invadido a Ucrânia? Para muitos, a resposta parece clara. Enquanto Putin fala sobre manter a Organização do Tratado do Atlântico Norte longe de suas fronteiras, suas forças avançam diretamente para as regiões mais ricas em minerais. O verdadeiro objetivo de Putin? Controlar a economia ucraniana, mesmo antes do fim da guerra. Vladimir Putin passou todo o ano de 2024 e o início de 2025, intensificando ataques em Donetsk, uma das regiões mais ricas em minerais estratégicos. Mas por quê? A resposta vai muito além da guerra territorial. Se a Rússia conseguir anexar essa área permanentemente por meio de um acordo de paz com Donald Trump, Moscou garantirá um suprimento estável de lítio, sem depender de concessões internacionais. E não se trata apenas do lítio. Atualmente, a Rússia controla 40% dos minerais metálicos da Ucrânia, 63% das minas de carvão do país e metade das reservas de césio, tantalo e manganês. De acordo com a ministra da Economia da Ucrânia, os recursos minerais, sob domínio russo, estão avaliados em cerca de 350 bilhões de dólares. Isso significa que estamos diante de um conflito que não é apenas militar, mas econômico. Mas por que esses minerais são tão importantes? Antes mesmo da operação militar russa, a Ucrânia já era uma potência na exportação de minerais estratégicos. Eles representavam 6% do produto interno bruto ucraniano e eram responsáveis por 30% das exportações do país. Além do lítio, a Ucrânia fornecia 7% do titânio mundial, essencial para a fabricação de aviões, e usinas nucleares, e 20% do grafite global, fundamental para veículos elétricos e energia nuclear. Agora, vamos colocar isso em perspectiva. O lítio, por exemplo, está se tornando cada vez mais valioso. Em fevereiro de 2025, o preço médio por tonelada atingiu 10 milhões de dólares. Multiplicando esse valor pelas 500 mil toneladas da Ucrânia, chegamos a um total superior a 5 bilhões de dólares. E isso considerando apenas um cálculo conservador. Com a demanda por veículos elétricos e energia renovável aumentando rapidamente, os preços podem disparar ainda mais. Mas há um detalhe ainda mais alarmante. A previsão das Nações Unidas indica que a demanda global por cobre crescerá 40% nas próximas décadas, enquanto a de lítio pode aumentar até 90% no mesmo período. A questão que fica é: será que essa riqueza mineral foi um dos principais fatores por trás do interesse de Donald Trump na Ucrânia? No entanto, há um fator ainda mais complexo em jogo: a China. Atualmente, o país asiático domina o refino de minerais estratégicos. Segundo o jornal The Guardian, Pequim controla aproximadamente 35% do refino mundial de níquel,
além de impressionantes 70% do lítio e do cobalto. Quando falamos de elementos terras raras, o cenário é ainda mais preocupante. Em 2024, a China era responsável por quase metade do fornecimento global e por 90% do processamento desses materiais essenciais. Diante desse monopólio, Donald Trump tomou uma posição agressiva desde o momento em que reassumiu a presidência. Sua estratégia? Lançar uma guerra comercial contra Pequim. Em fevereiro de 2024, ele impôs tarifas de 10% sobre todas as importações chinesas, além de uma taxa de 25% sobre aço e alumínio, impactando diretamente a indústria de metais chinesa. A resposta de Pequim foi imediata. O governo chinês retaliou com tarifas sobre os Estados Unidos, incluindo um imposto de 15% sobre gás natural e carvão, além de sobretaxas sobre automóveis e equipamentos agrícolas norte-americanos. Mas o verdadeiro golpe veio em dezembro de 2024, quando a China impôs uma proibição total à exportação de minerais raros para os Estados Unidos. Esse movimento elevou ainda mais a tensão na disputa global pelos recursos estratégicos, tornando-se um obstáculo gigantesco para Washington, que depende desses materiais para indústrias de tecnologia e defesa. Com a China segurando grande parte desse mercado, os Estados Unidos precisavam urgentemente de alternativas para garantir um fornecimento seguro de minerais críticos. E é exatamente aí que entra a Ucrânia. O acordo entre Donald Trump e o governo ucraniano não se trata apenas de apoio militar ou de reconstrução econômica. Na verdade, ele pode ser a chave para que os Estados Unidos reduzam sua dependência dos minerais refinados pela China, garantindo o acesso a elementos essenciais, como o galho, um recurso fundamental para a indústria de defesa, no qual a Ucrânia ocupa a posição de quinto maior produtor mundial. Mas será que essa jogada de Donald Trump pode alterar o equilíbrio de poder entre as grandes potências? O interesse norte-americano na Ucrânia é apenas um reflexo da guerra comercial com Pequim, ou há algo ainda maior acontecendo nos bastidores? Além da disputa pelos minerais, Donald Trump tem demonstrado grande preocupação com a parceria crescente entre Vladimir Putin e Xi Jinping. O fortalecimento da influência chinesa no cenário global é visto como uma ameaça para Washington, e o controle dos recursos minerais da Ucrânia pode ser uma forma de enviar um recado direto para Pequim. O mundo não precisa da China, tanto quanto o governo chinês imagina. Enquanto isso, Volodymyr Zelensky está ciente do valor estratégico desses acordos. Garantir parcerias com os Estados Unidos não apenas ajuda a reaquecer a economia ucraniana, mas também fortalece a posição do país no cenário internacional. Embora esses contratos não incluam garantias explícitas de segurança, a importância dos minerais transforma a Ucrânia em uma peça-chave para o Ocidente. Cada novo acordo entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa fortalece a posição de Kiev em um momento crítico. Com a China restringindo o fornecimento de minerais estratégicos para o Ocidente, Zelensky pode estar jogando de forma inteligente, utilizando esses recursos como uma moeda de troca para garantir apoio internacional. Em 2020, a Ucrânia já havia firmado um acordo com os países europeus, e os recentes desdobramentos com os Estados Unidos reforçam os laços entre Kiev e o Ocidente. Ao mesmo tempo, Zelensky tenta reaproximar-se de Washington, especialmente diante do apoio inicial de Donald Trump a Putin, que gerou incertezas sobre o futuro das relações entre os dois países. No entanto, esses acordos podem acabar desencadeando uma reação direta dos Estados Unidos e da Europa caso Vladimir Putin tente consolidar o domínio sobre os minerais estratégicos da Ucrânia, especialmente nas regiões atualmente sob controle russo. A questão que fica é: até que ponto essa disputa por recursos pode influenciar os rumos da guerra? E você, o que acha desses acordos? Será que Zelensky está usando essas negociações para garantir o apoio dos Estados Unidos em um momento de incerteza? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou deste vídeo, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho.